Vocês ouviram o chamado de graça de nosso Salvador para as bodas, para a ceia das bodas. Ele convida a todos amigavelmente para as bodas no salão de alegria. Ouçam o chamado, preparai-vos. Em breve o Senhor vem em glória. Talvez ele venha neste ano. Então, levanta-te para ir com ele para a ceia das bodas. O tempo passa, o dia está próximo, quando tocará o som da trombeta. Decore a tua lâmpada, compre óleo. O Espírito diz: o Senhor vem cedo. Ouça o chamado. Prepara-te. Em breve o Senhor virá em glória. Talvez ele venha este ano. Por isso, levanta-te para ir com ele para a ceia das bodas. Então sejam iguais às virgens prudentes, preenchidas com mente santa de amor, e guardai, esperai dia a dia, até que ele nos chame para as bodas. Ouça o chamado, prepara-te. Em breve virá o Senhor em glória. Talvez ele venha neste ano. Por isso, levanta-te para ir com ele para a ceia das bodas. Ó Senhor, tu acordaste em nós um ardente anseio para ti, e aonde ainda há manchas e rugas, lá purifica-nos, assim te clamamos. Rapidamente o tempo passa, prepara-nos para a tua vinda, Senhor, na glória, para que quando tu venhas neste ano, todos em júbilo possamos ir contigo para a ceia das bodas. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos a todos que estão conectados juntamente, mundialmente, de todo o coração para esta reunião, hoje à tarde, a partir de Zurique. Que a bênção de nosso Senhor, nosso todo-poderoso Deus, possa descansar sobre nós e que Ele possa enviar o seu Espírito, que, por sua vez, nos guie a toda a verdade. Deixe-me, antes da oração, ler uma palavra de Provérbios, capítulo 3, versículos 19 a 26. Provérbios 3, versículos 19 a 26. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço.
Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Que poderosa palavra aqui Salomão falou nos Provérbios. Nós podemos confiar plenamente no Senhor. Ele fará tudo bem. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós estamos hoje aqui novamente reunidos para ouvir a Tua palavra que vem de boca chamada. Abençoa todos nós da riqueza da Tua graça. Conceda-nos a Tua paz e a Tua bênção, a Tua proteção, como Tu prometestes na Tua palavra e agora também na palavra que lemos. Abençoa-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido. Nós te agradecemos por isso, no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Amém. Vamos, antes da oração, ler o Salmo 93. Salmo 93. Eu peço, por isso, que nos levantemos. Salmo 93. O Senhor é Rei. Ele se vestiu de majestade. O Senhor se vestiu de majestade, cingiu-se de força, e o mundo está firme, não vacila. Firme está o teu trono desde o princípio, desde a eternidade tu és. Levantaram-se as águas, ó Senhor, levantaram-se as águas com o seu rugido. Levantam-se as águas com o teu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas violentas, mais poderoso do que as ondas do mar agitado, é o Senhor nas alturas. O que tu ordenastes ou prometestes é plenamente confiável. A tua casa é santa, ó Senhor, para todo sempre, para sempre. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu te revelaste a nós com grande misericórdia. Tu não és para nós o Deus desconhecido e distante, mas o Deus próximo, vivo e fiel, que se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. O teu trono está firme desde o princípio, de eternidade a eternidade. Tu és aquele, ó Senhor, em quem todos colocaram a sua confiança. Aqueles que buscaram refúgio em Ti o encontraram. Apesar de toda a incredulidade e dureza de coração, Tu sempre tiveste, em todos os tempos, um remanescente, um resto. Pessoas que expressaram seu desejo de servir-te
crer na Tua palavra e confiar em Ti. Amado Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da Tua face para ouvir a partir do céu, para receber a resposta às nossas perguntas, cura para a nossa dor, salvação e tudo o que alguém possa precisar. Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Os céus serão enrolados como um pergaminho, a terra será renovada, mas Tu permaneces de eternidade a eternidade. A Tua palavra e as Tuas promessas são confiáveis, são certas. Aleluia. Senhor, abençoa-nos e fica conosco. Nós nos colocamos conscientemente sob a proteção do sangue do Cordeiro, sob a orientação do Teu Espírito Santo, e pedimos a Ti, seja misericordioso conosco, perdoa-nos, faça resplandecer sobre nós a Tua face e dá-nos a Tua paz. Sim, volte o Teu rosto para nós. Nós te agradecemos, ó Senhor, por estares conosco e ficares conosco. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. A situação entre aqueles que fingem ou que se dão como creem na mensagem é desesperadora. Dessa vez, eu senti isso em toda a sua plenitude, especialmente entre os especialistas, entre os peritos da mensagem, que no final me esclareceram abertamente: você é o único que perdeu tudo isso, que sequer compreendeu do que se trata e o que aconteceu. Todos creem que o Senhor voltou, todos creem que o tempo da graça acabou, e o que eles ainda creem, eu sequer posso contar a vocês. Eu passei lá algumas noites sem dormir e reli mais uma vez, bem conscientemente, o primeiro e o último selo, porque é uma coisa dura quando ouvimos por tais pessoas isso. Você perdeu tudo isso, você sequer entendeu do que se trata e você não percebeu a vinda do Senhor, assim por diante. São expressões duras, mas uma coisa eu posso dizer: nós mantemos da palavra do Senhor. E se nas pregações do irmão Branham há certas expressões difíceis de entender, então as deixamos como estão. Nós não as interpretamos, deixamos que Deus faça como Ele quiser. Lá há uma expressão, talvez no primeiro selo, lá o irmão Branham diz que o Cordeiro deixou o trono da graça para pegar o livro e abrir os selos. E disso eles deduzem a doutrina de que o Cordeiro abandonou para sempre o trono da graça e que, portanto, a graça, o tempo da graça acabou e assim por diante. Para mim, isso foi somente um processo que não mudou nada na questão em si. Eles não encontraram a declaração de irmão Branham, onde ele diz: o Cordeiro permanece lá até que o último seja chamado para fora e o número esteja completo. E pela graça de Deus, eu encontrei confirmada nas explicações e comentários do próprio irmão Branham. Eu perguntei a um dos especialistas que me disse: em 28 de fevereiro de 1963, tudo chegou ao fim. E eu disse a ele, muito secamente, mas com muita convicção: amado irmão, naquela data sequer havia começado ainda. E lá houve um breve silêncio,
E eu vou dizer a vocês porque justamente antes, o irmão Branham queria vir aqui para Zurique. Vocês leram as pregações, vocês conhecem a história. Ele viu um barco branco no qual ele deveria atravessar o oceano. Ele viu os outros barcos dos irmãos que queriam viajar com ele. Eles tinham outras cores. E o Senhor disse, não vale a pena, por causa de uma reunião, ir para Zurique. Volte para a capela e armazene o alimento. Então, ele voltou. Isso foi uma indicação, uma instrução. E no dia 28 de dezembro de 1963, quando a nuvem sobrenatural apareceu, a voz disse, volte, retorne, pois chegou a hora de abrir os 7 selos. Naquele momento, o livro sequer estava nas mãos daquele que o abriria, estava ainda nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. Como é possível que essas coisas sejam tão confundidas? Isso é incompreensível para mim. Mesmo de uma forma... A compreensão de uma pessoa incrédula e sóbria, com bom senso, seria capaz de classificar ou de ordenar essas coisas corretamente. Mas o que eu constatei é o seguinte, são pessoas que sempre querem destacar algo especial para dar o que falar de si mesmas. Revelações especiais, coisas especiais aqui, coisas especiais lá. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para sobriamente, claramente, crer a palavra do Senhor. E o que eles não fazem, eles não guiam as coisas de volta à palavra. Eles constroem uma torre muito grande, muito alta, com muitas citações de sua escolha, e sequer tem um fundamento, pois o fundamento é e permanece a palavra de Deus. Antes de poder construir, edificar, eu preciso claramente do fundamento e construir de acordo com ele. Assim já está escrito. Paulo disse, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento em vós. Cada um veja como constrói sobre ele. É necessário que seja continuado e construído sobre o fundamento que foi lançado de uma vez por todas. E Deus jamais irá além do testemunho das Santas Escrituras. Pelo contrário, Ele é e permanece o Deus de sua palavra. O céu e a terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. E nós assumimos nossa posição nessa palavra e dentro dessa palavra, e assim permanecemos até que passemos do crer para o ver. Vamos nos aprofundar um pouco mais na contemplação da palavra, voltar ao Salmo 93 mais uma vez, e depois a outras passagens da Bíblia. O Senhor é Rei. Ele se vestiu de majestade. O Senhor se vestiu de majestade. Cingiu-se de força. Também o mundo, o globo terrestre está firme, não vacila. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou por meio de sua palavra, trouxe tudo à existência. Está escrito, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele. Sem Ele, nada do que foi feito teria existência. A palavra de nosso Deus, e nela que essa pregação deve estar fundamentada e deve ser edificada e deve ser enfatizada. É uma palavra que permanece vinculativa para o tempo e para a eternidade. Nosso Deus, Ele passou a sua palavra não para que a interpretemos, mas para que criamos nela e tenhamos reverência ou temor diante dele e confiemos que Ele cumpre a sua palavra. Sua palavra é uma palavra de vida. Sua palavra
é uma palavra de poder. Sua palavra é espírito e vida para aqueles que a aceitam e creem. Aqui está adiante, firme está o teu trono desde o princípio, desde a eternidade. Tu és. Agora ouçam o que está escrito no terceiro versículo. E as águas se levantaram. Ó Senhor, as águas se levantaram, ou as águas levantaram seu rugido. Isso é passado. A segunda parte diz: as águas levantarão o seu rugido. Isso é futuro. O homem de Deus, ele viu as provações do passado, ele viu as provações do futuro, mas ele colocou a sua confiança na presença de Deus. E o mesmo também nós temos que fazer. No versículo 4 está escrito: mais poderoso do que o estrondo das águas violentas, mais poderoso do que as ondas do mar agitado. É o Senhor na altura dos céus. Especialmente, amados suíços, vocês são invejáveis quando se viaja por esse país. Então, nos lembramos da expressão do irmão Branham, provavelmente quando ele disse que Deus tomou a Suíça como modelo para o mundo inteiro, a fim de distribuir por toda parte o que há nela, mas ali se encontra tudo, uma terra maravilhosa. Mas as ondas do mar, que podem chegar a mais de 20, 30 metros de altura, isso vocês provavelmente ainda não viram. Também nunca ouviram o estrondo violento dessas ondas. É majestoso, é impactante. Percebemos que nenhuma mão de homem pode fazer alguma coisa, alterar alguma coisa. Aqui massas de água se movem de acordo com a maré alta e a maré baixa, como Deus determinou, com uma força que se ouve ao longe. E essa coisa poderosa é comparada ao Senhor nas alturas dos céus. O Senhor é comparado a isso. E se diz: mais poderoso do que as ondas do mar agitado é o Senhor nas alturas dos céus. Amém. Mais poderoso do que tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou a terra e o mar. No versículo 5 está: o que tu ordenaste ou prometeste é plenamente confiável. A tua casa é santa. Ó Senhor, para a duração do tempo, sem usar de violência, podemos dizer de eternidade a eternidade. O tempo é algo que começou e que irá terminar. A eternidade não começou, a eternidade também não terminará. Para ainda ressaltar e enfatizar um pouco mais a palavra do Senhor, vamos ler ainda algumas passagens das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Proclame a palavra, pregue a palavra, insta nela, seja oportuno, insista nela, seja oportuno ou não. Repreenda, admoeste com toda a paciência e instrução. Eu disse isso há algum tempo aqui nesse lugar, quando o irmão Branham, ele colocou a pedra angular para a capela. No mesmo dia, bem de manhã, ele teve uma visão, uma face, e ele foi colocado debaixo do céu aberto, e ele viu, enquanto os seus olhos, tão longo quanto os seus olhos podiam ver, ele viu o globo no espaço e o Senhor,
todo o universo, e o Senhor lhe disse: a capela para a qual você colocará a pedra angular não é a casa que foi destinada a você, mas o mundo que lhe foi transferido ou passado, entregue. Então, nessa palavra, lhe foram dadas essas palavras de 2 Timóteo 4, e ele arrancou a página da Bíblia e mandou que colocassem junto, dentro dessa pedra angular, que fosse cimentado lá, ou seja, que Deus o havia destinado a sair para todo mundo, ou seja, levar a palavra, a mensagem a todo mundo, deixar chegar a todo mundo, especialmente a ênfase ao versículo 2. Pregue a palavra, pregue-a, seja oportuno ou não, admoeste, corrija com toda a paciência e instrução e ensinamento. Precisamos de longanimidade e graça, precisamos de paciência e tudo mais que é necessário para falar com as pessoas que se desviaram da verdade. Está então no versículo 3, porque virá um tempo em que acham insuportável a sã doutrina para os ouvidos, e tendo coceiras nos ouvidos, se ajuntarão ensinadores e ensinadores, porque devido a coceira aos ouvidos, e se desviarão da verdade, voltando-se às fábulas. E aqui nós temos para sempre aqui sublinhar: há somente uma verdade divina, e esta é a verdade de sua santa palavra. E, além disso, nada mais. Se alguém vier até você e dizer: eu vou dizer a vocês a verdade, ou vou dizer a você a verdade, então vocês podem responder imediatamente: então, por favor, abra a Bíblia. Por favor, abra a Bíblia. E se a pessoa insistir: sim, mas eu quero dizer a verdade a você, então digo novamente: então, por favor, abra a Bíblia. Somente então, quando nós estivermos lendo da Bíblia, é que nós falamos o que Deus disse, nem antes e nem depois. Se não, pode acontecer que realmente falemos ao largo de Deus, e assim falemos ao largo da verdade, e estamos pensando que estamos no meio da verdade. E hoje existem 310 vozes reunidas no Conselho Mundial de Igreja, e todas elas creem que estão na verdade. E então alguns milhares mais que são direções especiais que também todas creem que estão na verdade. E todas têm a mesma Bíblia e a mesma palavra de Deus. Nós percebemos do que se trata. Não somente verdades parciais, não somente uma verdade aqui, uma meia verdade lá, mas a completa verdade divina revelada pelo Espírito da verdade. É isso que nós precisamos, e foi isso que Deus nos concedeu por sua graça. Aqui não há espíritos humanos que estão operando para investigar verdades parciais, mas o Espírito de Deus para nos conduzir para dentro de toda a verdade. Eu me alegro sobre esse fato, pois o nosso Senhor disse: quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não um Gamaliel, não um filósofo religioso qualquer, não algum pregador, evangelista. Pelo contrário, eles mesmos, eles passam ao largo da verdade, a menos que o Senhor se revele a eles e lhes mostre os limites e lhes deixe saber que o tempo dos próprios caminhos acabou e que agora é o caminho de Deus e o Senhor com o seu povo que deseja alcançar o alvo no seu caminho. Existem tais passagens assim que destacam o que é verdade e enfatizam, ressaltam a sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 6,
versículo 3, aqui está escrito: ensine isto. Quem ensina outra coisa e não se apega às palavras sãs de nosso Senhor Jesus Cristo e à doutrina ou ensinamento que conduz à piedade, ele está cego pelo orgulho e, na verdade, nada compreende. Vocês ouviram bem? É possível filosofar sobre as coisas mais elevadas e, na verdade, não ter nenhuma noção do conselho divino, sequer ter se tornado parte daquilo do que Deus realmente planeja e o que Ele faz. Então é dito que essas pessoas estão espiritualmente perturbadas e perderam a verdade. Também isso já enfatizamos uma vez. Quem perdeu algo, ele antes teve que ter possuído isso. Ele o tinha antes. E eu digo a vocês, muitos tiveram um bom começo. Eles amaram a palavra de Deus e seguiram em frente, foram fundadas nela, e de repente vieram os vendedores ambulantes que vão de casa em casa e capturaram as mulherzinhas aqui e lá, deixando seu veneno sob o pretexto de revelações especiais. E quem não gostaria de revelações especiais, eu digo a vocês que revelação eu quero. A revelação de Jesus Cristo. E nessa revelação divina de Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento divinos. Uma revelação e conhecimento que não glorificam Jesus Cristo e não tem como ponto central, nós podemos esquecer com toda confiança. Tudo o que vem de Deus também nos guia de volta a Deus e nos une também uns aos outros, nos liga uns com os outros, não nos separa, não gera tensões, mas é benéfico. Sentimos-nos simplesmente bem na presença de tais pessoas que vivenciaram a Deus e amam a sua palavra. Aqui talvez também um testemunho no Parque Campton, um bairro de Joanesburgo, tivemos finalmente uma possibilidade de nos reunir com alguns irmãos em um ambiente assim acolhedor, tranquilo. Um deles, que é muito próximo de mim, disse de repente: ouçam, irmãos, eu vou fazer uma proposta a vocês. Vocês deixam o irmão Frank falar uma vez sem interrompê-lo, sem fazer perguntas no meio. Fiquem uma vez quietos e escutem. Então, depois, vocês podem perguntar. E eu dou a honra a Deus e não a nenhum homem, pois sei como imperfeitos são os homens, inclusive eu. E isso foi algo muito maravilhoso. Eu expliquei brevemente, mas de forma concisa e determinada, a coisa, e disse como então são, de acordo com as Santas Escrituras e as pregações do irmão Branham. E depois dessa rodada, eu vou chamar assim, então o irmão disse: eu agradeço por sua sugestão, o segredo está no ouvir. E o outro disse: amém. O segredo está no ouvir. Ouvir com benevolência. E o terceiro disse: sim. Isso está claro agora? Sim, isso tem que estar claro, porque assim tão claro eu nunca vi antes. O que foi isso? Não uma pessoa, mas uma exposição da palavra de Deus em clareza divina através da verdade. A clareza só vem através da verdade. E assim o gelo lá foi quebrado. E eu tinha acabado de chegar à República Federal da Alemanha quando já o telefone tocou bem cedo, por volta das 8 horas, e eu ouvi
daquilo que Deus está fazendo lá agora. Em seguida, também entre aqueles que haviam sim se desviado do que se refere ao caminho da verdade. E do que se refere à mensagem, eles não a levaram de volta à palavra, mas como já foi enfatizado anteriormente, simplesmente empilharam declarações, expressões, citações, como um grande castelo de cartas, e basta dar um pequeno toque para que tudo desmorone. Assim também Deus concedeu graça para isso. Mas eu digo uma coisa a vocês, eu não podia saber melhor, não era questão de ter razão, e não era questão de ser arrogante. Lá é necessário humildade e amor, empatia, compreensão da situação, e só então se pode ajudar as pessoas. Nós nos seguramos na sã doutrina do nosso Senhor. Está escrito, Ele enviou a sua palavra e os sarou. E em particular tenho no coração essa palavra que Paulo dirigiu aos Filipenses, e eu gostaria de colocar a ênfase nisso. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Aqui está. Pois Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, para que sejais agradáveis a Ele. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como estrelas no mundo. Agora vem o versículo que eu gostaria de ressaltar. Permanecei firmes na palavra da vida, para minha glória no dia de Cristo, porque então não terei corrido em vão, nem trabalhado em vão. Talvez no momento possamos pensar, amado Paulo, aqui se trata de você, não, aqui não se trata dele. Paulo sabia o que havia acontecido no Jardim do Éden. E para quem não sabe, em 2 Coríntios está no capítulo 11, indicado, aqui está, no versículo 2. Pois eu desejo a vós com o zelo de Deus, eu vos desposei a um único homem, para vos apresentar a Cristo como uma virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente seduziu Eva com a sua astúcia, também vossos pensamentos sejam desviados da sinceridade e da pureza de mente para o mal. Do que se tratava para ele? Para ele se tratava de que o inimigo não pudesse entrar e, como fez com Eva, interpretar a palavra e depois a devolvesse, causando assim a morte espiritual. Para ele se tratava de que a palavra da vida, e a palavra da vida é a semente original, a palavra original, e toda a interpretação traz consigo a morte, e tem a morte em si. Nós sabemos isso desde a primeira interpretação no Jardim do Éden. E assim, Paulo, ele exortou os fiéis, ficai firmes na palavra da vida para minha glória no dia de Cristo. Ele sabia exatamente que se a palavra da vida fosse mantida em sua versão original, divina, então haveria vida nela. Mas se for interpretada, então há morte nela. Isso é algo que se tornou para nós muito, muito grande. Nós, nas pregações do irmão Branham, escrevemos propositalmente a frase abaixo,
a palavra é a semente original. E nessa semente original da palavra está o germe da vida para produzir mais filhos e filhas de Deus, à maneira do primeiro filho de Deus. Pois podemos ler isso nas Santas Escrituras. Ele, como o grão de trigo, teve que morrer para não ficar sozinho e assim produzir muito fruto. Se tivéssemos que aprender uma coisa, então seria as trágicas consequências das interpretações da palavra que causaram a morte espiritual após cada avivamento que houve na terra. E o irmão Branham não enfatizou, ressaltou repetidamente: Deus é o seu próprio intérprete. Deus vela sobre sua palavra para confirmá-la. Se alguém vem a mim e fantasia sobre o nome novo de Deus, sobre muitas coisas, então eu só posso dizer de forma muito moderada: por favor, não comigo. Isso, de todas as formas, não entra em mim. Eu preciso de tudo, mesmo que tenha sido o maior profeta de Deus tenha dito. As Santas Escrituras, para me fundamentar nelas, para ter o meu apoio eterno para sempre. Não há outra maneira. Deus é e permanece sempre o Deus da sua palavra. A propósito, vou escrever sobre isso com grande alegria. Eu já comecei. É simplesmente uma alegria quando às vezes ficamos assim sentados e o Espírito de Deus conduz de palavra a palavra, de escritura a escritura, de pregação a pregação, e tudo fica mais claro, e pode-se ver. Isso se estende como um fio vermelho por toda a Santa Escritura, até o fim. Então, sabemos que é o Espírito de Deus e não um ser humano. Também isso nós ressaltamos, assim como João Batista sabia que passagens bíblicas se referiam a ele, e ele pôde dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, João 1, 23. Assim o irmão Branham, assim os homens de Deus, e assim nós hoje encontramos o nosso lugar no reino de Deus. Assim reconhecemos hoje as promessas para esse tempo no qual nós vivemos agora. Paulo, um verdadeiro obreiro no reino de Deus, não queria apenas ele mesmo ser aprovado diante do Senhor, mas queria que todos aqueles que lhe foram confiados, ele queria que, como puras virgens, intocados, eles deviam permanecer santificados, não se misturarem. Vocês sabem que esse foi o pecado já no Antigo Testamento, já nos dias de Noé, quando essas duas linhagens se misturaram, os filhos de Deus da linhagem de Sete e as filhas da linhagem de Caim. Quando essa mistura aconteceu na terra, Deus, o Senhor, disse: arrependo-me de ter criado o homem, eu vou fazer um fim com ele. Deus não quer mistura, Deus quer separação. Os filhos dos homens são filhos dos homens e os filhos de Deus são filhos de Deus. Palavra de homem é palavra de homem e a palavra de Deus é palavra de Deus. Deus não quer uma mistura. E Paulo escreve à congregação naquela época: recebestes a palavra que nós anunciamos, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. O que ela é realmente. O que acontece no momento em que a palavra de Deus é interpretada, quando é apresentada de acordo com o próprio critério e não permanece no original como nos foi deixada. Lá o inimigo tem a sua mão na questão e engana as pessoas. Ele promete-lhes sabedoria, inteligência, revelação e tudo que é possível. O vocabulário
é conhecido por todos nós. É melhor a palavra pura de Deus, estar ancorado nela, amá-la de coração e esperar pacientemente até que Deus cumpra as últimas coisas, do que correr hoje atrás de uma coisa, amanhã atrás da outra coisa, depois amanhã da terceira, e quando um tema não puxa mais, então o outro é criado. Não. Nós permanecemos na proclamação da palavra original antiga de Deus, que se torna sempre nova e grande pelo Espírito. Se isso nos foi concedido pela graça, também compreenderemos o que Pedro escreveu. Vocês sabem que em questões como essa, geralmente nos recorremos a Paulo, mas também Pedro escreveu algo muito importante. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Agora vem. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. O que foi? O testemunho dos profetas e apóstolos. O testemunho concordante de Deus aqui na terra, seja o teu e o meu testemunho como o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí chegamos ao ponto no Apocalipse, onde está escrito sobre o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é descrito como o espírito da profecia. Nós percebemos o que significa. Aqui, em Apocalipse 19, versículo 10, está escrito: e lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não façais tal, sou apenas teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Aleluia. Não o dom da profecia, ou imperfeito e fragmentado, mas o testemunho de Jesus Cristo que encontramos na palavra profética, na qual Deus revelou plenamente a sua vontade. E por isso Pedro pôde escrever: quanto mais firme temos agora a palavra profética, que nos brilha com uma clara luz num lugar escuro. E aqui o apóstolo João enfatiza isso e fala do testemunho de Jesus, dizendo: o testemunho de Jesus, isso é o espírito da profecia. Homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, falaram e escreveram. E a palavra que foi escrita no Antigo Testamento, dela o nosso Senhor leu, dela os nossos irmãos no cristianismo primitivo eles pregaram, é verdade? É verdade? Outra coisa sequer estava escrita? Essa foi a palavra profética. E o mesmo Espírito Santo que repousava sobre o profeta, repousou sobre nosso Senhor, desceu então sobre a congregação, e assim foi estabelecida a ligação por meio do Espírito com a palavra, e foi uma congregação guiada pelo Espírito dentro dos limites da palavra de Deus. E a isso se somava a mensagem do tempo do fim, a guiação de volta à palavra. Eu digo a vocês, finalmente, também nós, como os irmãos e irmãs no início, estaremos em plena concordância com a palavra. E o mesmo Espírito que repousava sobre eles, repousa sobre nós. Isso nós sabemos, porque nós cremos
o que eles creram. Nós vemos o que eles viram. Nós vivenciamos o que eles vivenciaram. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje, e o mesmo eternamente. William Branham não foi um Russell ou Joseph Smith ou nem alguém outro que fundou uma nova denominação. Ele foi um homem enviado por Deus, um profeta do Altíssimo, para fazer ouvir novamente a voz de Deus na terra. E quem ouvir, viverá. Quem ouvir, viverá. Tem que ser ouvido simplesmente. E o nosso Senhor disse, quando eu enviar alguém e ele for recebido, eu digo, quem ouve a mim, quem a eles ouve, ouve a mim, e quem o recebe, recebe a mim. Um homem enviado por Deus, com a palavra da hora, com a mensagem da hora, com as promessas para a congregação nesse tempo. Portanto, seja enfatizado mais uma vez, para que possais compreender as palavras que foram ditas anteriormente pelos santos profetas. Que maravilhoso! Uma palavra profética, orientadora, contendo tudo o que precisamos saber e tudo que diz respeito ao plano de salvação de nosso Deus. Agora, ouçam como essa palavra é classificada. Eu continuo lendo a partir do versículo 5. Com essa afirmação, eles ignoram que, desde os tempos antigos, existia o céu e havia uma terra que foi formada da água e, pelo meio da água, pelo poder da palavra de Deus. Eu leio mais uma vez. Pelo poder da palavra de Deus. E teve a sua existência. Deus falou e estava aí. Sem uma palavra, nada teria existido. O Espírito pairava sobre a superfície das águas, mas Deus falou. Ele falou e aconteceu. Ele ordenou e estava lá. Então, o que foi? A palavra onipotente do nosso Deus existia pela força, pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que o mundo daquela época foi destruído pelas águas do dilúvio. O céu e a terra atuais, por outro lado, foram reservados pela mesma palavra, não por outra, pela mesma palavra, para o fogo e serão guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Assim como Deus disse que virá o dia, qual seja o dia do Senhor, que virá ardendo como um forno, essa é a sua palavra, e porque Ele o disse, expressou com palavra, podemos saber, assim será e não de outra forma. No versículo 10 nós lemos, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia os céus passarão com estrondo, os elementos se dissolverão no fogo, e a terra e todas as obras humanas que nela existem serão consumidas pelo fogo. O que é isso? A palavra do Senhor foi proferida. Assim como está escrito aqui, assim será. Nós colocamos a ênfase na palavra do Senhor. Como já dissemos anteriormente, céu e a terra passarão. Toda interpretação, toda explicação, tudo passará. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E se essa palavra frutificou em você e em mim, de modo que não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Deus a enviou também nessa geração, então você se tornou uma parte integrante dessa palavra de Deus. E assim,
como a profecia bíblica já está firmemente estabelecida no conselho de salvação do nosso Deus, ancorada lá, também nós, agora, como congregação, vivemos agora um processo profético. Israel está vivendo isso, as nações estão vivendo isso, tudo está acontecendo com fundamento da palavra do Senhor, com fundamento da profecia bíblica. E assim, não podemos agradecer o suficiente ao Senhor pelo grande privilégio de poder crer, como dizem, como as Escrituras disseram. Então ninguém precisa se gabar ou bater no seu próprio peito, e ninguém precisa oferecer um buquê de flores para você. Tudo é graça. Mas eu creio na predestinação. E eu creio que o povo de Deus foi predestinado para ouvir a verdade, a ser fortalecido, firmado e santificado na verdade e permanecer nela até que passem do crer para o ver. Outros podem estar destinados a tropeçar nisto ou naquilo. E lá a palavra, provavelmente também na carta de Pedro, em que está escrito que eles tropeçam na palavra para o que também foram destinados. Vocês podem ler em 1 Pedro, no 2º capítulo, aqui está no versículo 8, 1 Pedro 2, versículo 8, e uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes contra a palavra, para o que também foram destinados. Assim nós lemos nas Santas Escrituras. Portanto, existem pessoas que permanecem desobedientes. Nelas há uma rebelião contra Deus e a palavra de Deus. Uma vez não lhes agrada quem proclama a palavra, por outro não lhes agrada o que é dito. Estão em conflito consigo mesmos, eles não aceitam, eles não conseguem se aprofundar, eles não abandonam a resistência interior e acabam, no fim, a tropeçar na desobediência contra a palavra. E depois há outros que esperar pela hora da verdade. Eles vêm da sua própria desobediência para fora e tornam-se obedientes, seguindo o exemplo ou se tornando seguidores do nosso Senhor, que foi obediente até a morte na cruz. A sua obediência foi colocada em contraste com a desobediência de Adão. Assim como pela desobediência e pelo pecado de um, todos foram condenados, ou veio a perdição sobre todos, também a justificação e a salvação de Deus vieram pela obediência até a morte na cruz a todos, e eles são justificados que podem crer nele de coração, sem que seja necessário praticar obras. As obras vêm depois, não antes. Uma pessoa que primeiro quer fazer as obras para ser salvo, se tornar crente, terá grande dificuldade em se tornar bem-aventurado ou salvo e crente. Ele estará tão ocupado com as obras que sequer terá tempo para crer que Deus já fez a obra. Mas quando uma pessoa se torna crente, ela pode sentir-se impelida a fazer uma coisa e a outra. E tais pessoas, e que Deus nos torne tais pessoas como essas. Outra passagem bíblica, que também já li aqui, de Tiago, capítulo 1, somente para que, repetidas vezes, a preciosa palavra de Deus seja ressaltada. Muitas coisas poderiam ser, Hebreus 4:12 é conhecido por todos nós. A palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes e assim por diante. Mas Tiago 1, versículo 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, ou nos fez nascer de novo, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A palavra e o Espírito e o sangue testificam juntos
Quem invoca o sangue do Cordeiro para a sua salvação, ele não deve parar na salvação e no perdão, na redenção e na conversão. E deve se deixar guiar pelo Espírito de Deus adiante, para que o sangue, a palavra e o Espírito deem um testemunho comum e abrangente nos crentes, do qual todos nós creamos de todo o coração. Somente assim estará certo. Há muitos que creem no perdão pelo sangue. Então, quando tentamos explicar a eles as coisas que estão escritas na palavra, então eles dizem: para mim basta que eu seja salvo assim. Para mim basta quando eu posso receber tudo o que Deus me prometeu. Se eu não puder aceitar tudo o que Deus me prometeu, então um dia eu sentirei falta disso. Então um dia eu não terei na plenitude o que eu deveria ter. Lá havia um irmão, ele era muito rápido para responder, também na África do Sul. Os dois estavam conversando, não tinha nada a ver com isso, mas um disse ao outro, ainda mais nas conversas, né? Assim como sou Moisés, através do ministério de Irmão Branham, todo o povo foi conduzido de uma só vez para fora e a coisa está acabada. E o outro disse: não acabou, porque está escrito, na maioria Deus não tinha com prazer. Sim, e então, de repente, de uma hora, o ar dos 4 pneus acabou e o pneu sobressalente também não estava cheio. É assim que a coisa é. Às vezes, na teoria, pode assim encaixar as coisas tudo muito bem, mas na prática é completamente diferente. Nós queremos crer de coração o que Deus está dando agora, esse último chamado de misericórdia por meio da mensagem profética. Mas não descanse nisso e diga: porque eu creio, então está tudo bem. Deixe-se colocar em concordância com Deus. Creia na sua palavra e nada mais. Esteja fundamentado nas Santas Escrituras. Então, nós buscaremos que o comprazer de Deus possa finalmente repousar sobre todos nós. Quem tem um anseio, desejo de ser agradável a Deus, mostre suas mãos agora, para que eu saiba. Assim, amém, amém. Sim, eu estou em boa companhia. Isso está em ordem. Deus abençoe. Quantos desejam permanecer totalmente na palavra de Deus? Venha o que vier. Amém. Deus os abençoe. Isso é maravilhoso. Fiquem firmes na palavra da vida, para a glória de todos os servos de Deus que derramaram seu sangue e sua vida, para que hoje nós possamos ter a palavra revelada de Deus. Profetas e apóstolos não amaram suas vidas. Eles foram vasos de Deus, porta-vozes de Deus aqui na terra. Vamos nos apegar à palavra que nos foi deixada no Antigo e no Novo Testamento. E nós cremos que temos aqui um testemunho completo das Santas Escrituras. Bem lá no fim, o Senhor fala como o próprio ressurreto. Ele diz: quem acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará a ele as pragas escritas nesse livro, e quem retirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Nós não acrescentamos nada, nós não tiramos nada. Nós cremos no pleno evangelho do nosso Deus e cremos na plena salvação que nos foi concedida. Cremos na plena restauração que Deus prometeu em sua palavra. É uma palavra da promessa. Nós cremos nela. A promessa não pode ser quebrada. Ela tem que se tornar realidade divina. Não se preocupe com nada. Apenas creiam. Creiam como disseram as Escrituras. Entreguem-se a Deus, coloquem-se à disposição de Deus e juntos veremos a glória de Deus. Amém. Deus guiou novamente com mão poderosa de volta à sua terra, de
volta à cidade de clareza e pureza, da confusão de onde estava. Honra seja a Deus. Nós cantamos novamente. Honra seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tom celestial. Alegres em Sião com cântico doce. Jesus, Ele agora está equipando para a santa guerra. Todos redimidos e os guia à vitória. Ouçam o cântico de vitória. Vejam a multidão que vai para Sião. Glória seja a Deus. Nós cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tom celestial. Alegres em Sião, cantando o cântico doce. Jesus edificou somente uma congregação plena, sem falha, pura, mas o poder destruidor do inimigo a quer levar para a noite escura. Nós cantamos glória a Deus novamente por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tom celestial, alegres em Sião, cantando cântico doce. Agora, no fim do tempo, Jesus ajunta todos os seus que Satanás espalhou. Alegres, eles voltam a Sião, onde lhes espera a eterna felicidade. Glória seja a Deus, cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tom celestial, alegres em Sião, cantando o doce cântico. Glória seja a Deus, cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tom celestial, alegres em Sião, cantando o cântico doce.